Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Geografia do 8º ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o capitalismo, a divisão internacional do trabalho e a globalização. O capitalismo é um sistema político, econômico e social muito utilizado no mundo todo. Ele é considerado político, pois quase não há intervenção do Estado na economia. Este, por sua vez, tem a responsabilidade de intervir somente em casos delicados e também na implantação de medidas que garantem estabilidade econômica. É um sistema econômico, pois a propriedade privada e o lucro, ou a acumulação de capitais, é o principal objetivo deste sistema, que também utiliza a lei da oferta e da procura. Ele é considerado social, pois possui como suas principais características a divisão de classes, e o trabalho é assalariado. O capitalismo se desenvolveu na Europa a partir da segunda metade do século XV e foi substituindo gradativamente o feudalismo, que era outro sistema dominante no continente. Etapas do desenvolvimento capitalista. O capitalismo comercial inicia no fim do século XV até a primeira metade do século XVIII e tem origem na Europa. Suas principais potências eram Espanha e Portugal. O comércio de mercadorias como ouro, prata, açúcar, especiarias, tecidos e etc. eram bem desenvolvido na época. A escravização era legalizada, pois gerava riqueza para quem vendia e para quem adquiria. A definição de novas rotas comerciais, principalmente por vias marítimas. Suas ações resultaram no domínio de territórios e exploração de riquezas. Capitalismo industrial. Este sistema inicia na segunda metade do século XVIII até o fim do século XIX. Tem a origem no Reino Unido. Foi denominado de Revolução Industrial. A utilização de máquinas a vapor e do carvão mineral como fonte de energia eram marca desse período. O imperialismo, que era a ocupação de territórios na Ásia e na América Latina por Reino Unido, França, Estados Unidos e Alemanha, também era muito forte. A procura de matérias-primas e mercados para venda de produtos nas colônias. Capitalismo financeiro. Inicia-se no final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Esta é a segunda fase da Revolução Industrial. Liderança de Estados Unidos e Alemanha, com forte influência inglesa, japonesa, italiana e francesa. Neste período também ocorre a fusão do capital das indústrias com o dos bancos. Há o interesse das potências em controlar os territórios para garantir seus mercados e o acesso às matérias-primas. Nesse período também se dá o início da internacionalização das empresas e o surgimento de meios de transportes mais ágeis, como o avião e o automóvel, e o uso de petróleo e eletricidade como fontes de energia. A quarta e última fase do capitalismo é a fase informacional. Essa fase se inicia no período pós-guerra e vai até os dias atuais. Tem como principais potências econômicas Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e China.
As colônias africanas e asiáticas destes países se tornam independentes. Há também, neste período, a aceleração da internacionalização das multinacionais. O mercado mundial está voltado para a exportação, serviços e investimentos estrangeiros. Tecnologias de informação e comunicação são desenvolvidas, computadores, a internet e as fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar. O conhecimento e a tecnologia passa a ser muito valorizado nesse período. Divisão Internacional do Trabalho. É o nome que se dá para o comércio mundial, no qual cada país está voltado para produzir e exportar determinados bens ou serviços, ou seja, é uma divisão do trabalho entre as economias nacionais. A Divisão Internacional do Trabalho divide os países em dois grupos. O primeiro são os exportadores de produtos industriais. O segundo são os exportadores de matérias-primas. Os exportadores de produtos industriais representam uma minoria dos países do mundo, enquanto os exportadores de matérias-primas representam a maioria dos países. A Divisão Internacional do Trabalho tem a origem na Revolução Industrial e forma um mercado mundial integrado. Observe o mapa a seguir da Divisão Internacional do Trabalho no continente americano, na década de 1970. Note que os países da América Latina, que são subdesenvolvidos, produzem matérias-primas. Essas matérias-primas e alimentos, por sua vez, são vendidos para os países desenvolvidos do norte. Esses países transformam as matérias-primas e os alimentos em produtos industrializados, com alta tecnologia. Esses produtos tecnológicos e industrializados são revendidos aos países que forneceram a matéria-prima. A Divisão Internacional do Trabalho agrava as desigualdades internacionais, pois é um sistema que se baseia na valorização dos preços. Os países subdesenvolvidos produzem gêneros agrícolas, matérias-primas e minérios. Esses itens, por serem primários e com pouco valor agregado, geram pouca riqueza para os países. Consequentemente, suas economias se tornam inferiores e a geração de riquezas também. Por outro lado, os países desenvolvidos produzem produtos industrializados com alta tecnologia. Esses produtos são muito mais valorizados. Consequentemente, esses países geram muito mais riqueza e têm uma importância muito maior também no cenário internacional. Globalização. A globalização é uma integração política, econômica e cultural do mundo. Metaforicamente falando, com a globalização, parece que o mundo ficou menor ou encolheu. Tudo isso porque as distâncias foram encurtadas pelos meios de comunicação e de transporte mais modernos e rápidos, e por um enorme crescimento do comércio e do turismo entre as nações. A globalização representa uma maior integração das economias nacionais. Isso quer dizer que há uma maior dependência das economias nacionais ao mercado mundial. Um exemplo de como parece que o mundo encolheu graças à tecnologia de comunicação e à agilidade dos meios de transporte são um comparativo das ligações telefônicas entre os Estados Unidos e a Europa. Em 1960, essas ligações chegavam a 2 milhões. Hoje, elas já atingem um número de bilhões. Um outro exemplo são os investimentos de pessoas em outros países.
Na década de 1980, esses investimentos chegavam a 120 bilhões de dólares. Em 2010, esse número saltou para 15 trilhões de dólares. O comércio internacional também mudou. Em 1955, foram comercializados 160 milhões de dólares entre os países. Em 2010, esse número também saltou para a cifra dos 13 trilhões. O turismo também modificou. Em 1950, 25 milhões de pessoas circularam pelo mundo. Em 2010, 900 milhões de pessoas viajaram a turismo entre os países. Nova divisão internacional do trabalho. Atualmente, essa lógica de divisão internacional do trabalho vem se alterando. Tudo isso graças ao aparecimento de países que exportam matérias-primas e que também exportam produtos industriais. Um exemplo clássico disso é o que faz a China, que exporta aparelhos transmissores, vídeo, som, telefonia, leitores magnéticos e ópticos, aparelhos médicos, circuitos integrados, automóveis, entre outros produtos que têm alto valor agregado. E também exportam minério de ferro e concentrados, ouro sob várias formas e outros produtos que não têm alto valor agregado, mas que também são muito importantes na matriz ou na balança comercial do país. Isso representa uma nova modalidade de divisão internacional do trabalho, dando destaque para esses países. Por hoje ficamos por aqui, obrigado pela atenção. Se inscreva no canal para receber as novas postagens dos próximos vídeos. Até uma próxima oportunidade e tchau!